paz, amados irmãos. O meu nome é Davi Gomes do Nascimento. Eu sou pastor presbiteriano fundamentalista e atualmente eu pastorei uma congregação na cidade de São José do Egito, no sertão do Pajeú. E também como missionário da IPFB, também atuo num campo missionário em Teixeira, na Paraíba, que é um campo missionário que foi aberto pelo nosso presbitério, o Presbitério do Sertão. O tema que foi proposto para conversarmos hoje foi sobre missões, o desafio da igreja. Antes eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 10, os versículos do 1 ao 2, que nos diz: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem, peçam ao Senhor da seara ou da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara, em outras versões. E meus amados, falar de missões, observamos que é constituído um desafio, por si próprio, por si só, é constituído um desafio. E por que isto? Porque para falar de missões, nós precisamos observar o mundo, e esse mesmo mundo em que nós vivemos, ele tem passado por constantes mudanças, constantes transformações. E infelizmente a igreja moderna, ela tem acompanhado essas transformações de maneira negativa. De que forma, irmãos? De que maneira negativa é essa? Naquilo que tange a respeito da obra missionária. Missões, ela tem sido uma prática, por vez, esquecida pela igreja atual. A igreja atual, ela tem dado prioridade a outros projetos. A igreja atual, queridos, ela tem apresentado uma visão divorciada da obra missionária. E, em consequência a essa inércia missionária da igreja, o mundo perece, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, em delitos e em pecado. Mas observamos que, como igreja, nós somos desafiados a uma compreensão daquilo que as Sagradas Escrituras, que a Palavra de Deus, ela nos ensina sobre o que é a obra missionária. Qual é, na verdade, o significado de missões para nós hoje? O que significa missões para você que nos acompanha aqui pelo canal da Confederação? Missões é algo que eu posso optar, é algo optativo ou é algo obrigatório para a igreja? E se é algo obrigatório, a pergunta é: por que eu devo obedecer? Então, meus amados, são perguntas que devem nos fazer refletir, e ao refletirmos, nós teremos uma resposta às nossas perguntas. Uma pergunta que é muito frequente em nosso meio é: por que a igreja ela não tem crescido? Por que a igreja ela não tem sido ampliada em nossos dias? Então, quando voltamos a fazer a pergunta sobre o que é missões e se ela é obrigatória, nós teremos resposta, na verdade, para essa pergunta. E vamos chegar à conclusão que a igreja não tem crescido porque a obra missionária, a obra evangelística, ela tem sido negligenciada. Meus amados, podemos compreender missões a partir do momento que nós entendemos, primeiro, que a obra missionária é uma obra inacabada. Ela não parou, ela continua até a volta de Cristo. Toda a igreja, queridos, é estimulada a participar. Deve haver um empenho e envolvimento de toda a igreja, não é só do missionário, não é só do pastor, não é só do corpo de oficiais da igreja, mas toda a igreja ela é estimulada, ela é chamada, ela é preparada
a investir, a se envolver com missões. Veja, meus amados, que Paulo afirma que a obra de evangelização, ela tem como objetivo o quê? Persuadir os homens à fé, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Veja que a obra de evangelismo, a obra missionária, qual é o objetivo dela? É persuadir as pessoas, persuadir os homens que venham a ter fé. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo vai afirmar, queridos, que a fé ela é gerada a partir do momento em que se ouve a pregação do Evangelho. Paulo diz assim, queridos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas através da pregação da palavra de Deus. Uma outra realidade que nós observamos é que a igreja ela é responsável pela propagação do Evangelho. Não é o governo federal, não é o governo estadual, não são os prefeitos, não é a política, não são as autoridades externas que são responsáveis por ações missionárias. Mas a igreja ela foi chamada a ter uma ação missionária, a desenvolver missões, a de fato ter seus corações aquecidos e fervorosos para cumprir a obra missionária. Veja que é uma obrigação da igreja, é uma tarefa da igreja. Ela é responsável para propagar o evangelho, não só onde ela está localizada, queridos, mas, conforme o próprio Cristo diz, até aos confins da terra. Perceba que a igreja ela envia missionários pelo fato de quê? Pelo fato de que ela entende que a propagação das boas novas é algo urgente. Então veja que a igreja, primeiramente, ela deve entender que missões, que a obra missionária não é algo para ficar perdendo tempo em projetos que não saem do papel. Não é algo para ficar perdendo tempo em rodas de conversa, em cursinhos, por assim dizer, cursinhos de missões. Mas, meus amados, observamos que a obra missionária é algo urgente. Ou seja, é o doente que no momento está com uma dor e ele precisa do médico. A mesma coisa é o ser humano lá fora, é o homem lá fora, o homem que não conhece Cristo. Ele padece na doença do pecado e precisa urgentemente que a igreja venha socorrer com o remédio que é Jesus Cristo. Então, meus queridos, observamos que quando o Senhor Jesus ele dá uma ordem, veja que ele dá uma ordem direta. O que ele diz? Ide. Veja que essa palavra ide está no imperativo, ou seja, é uma ordem. No grego observamos que é indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura, conforme nós vemos em Marcos 16, 15. E aí vem uma pergunta que o apóstolo Paulo ele faz em Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Como é que a mensagem do reino, como é que a mensagem de Deus, como é que a palavra de Deus, ela vai ser propagada se a igreja não tem enviado obreiros aos campos? Perceba que o problema em si não é tanto o envio, mas muitas vezes é a ausência de despertamento de vocações, a ausência de despertamento de vocacionados para a obra missionária. Observamos, irmãos, que a igreja ela entende que o pecador ele não virá por si mesmo. O pecador ele não vem por si mesmo. Não é uma porta aberta que você deixa, uma porta escancarada e que o pecador vem e entra. Então, meus amados, o pecador ele não vem por si mesmo. Porque a igreja vai entender, queridos, que é necessário pregar o evangelho. E Paulo vem com outra pergunta. No versículo 14, quando ele diz: como, pois, invocarão em quem não creram? Qual é o problema, meus amados, da incredulidade de muitas pessoas que estão no mundo? Paulo diz: e como crerão naquele de quem nunca ouviram? E é interessante, queridos, que em pleno século 20, 21, nós sofremos com a carência de envio de obreiros. Perceba que não só nos sertões,
mas também nas zonas urbanas, nas capitais, há uma carência de que se leve a mensagem. Paulo diz: e como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E Paulo insiste em perguntar: e como virão se não há quem pregue? E como virão se não há quem pregue? Vejam, meus amados, que a igreja, ela entende que o pecador ele não vai vir por si mesmo. E por que a igreja entende isto, queridos? Porque a palavra de Deus, ela manda ir, ela manda pregar. Observamos qual é o método utilizado, queridos irmãos, para que se desenvolva uma ação missionária. Observamos que o envolvimento e a paixão pelas almas perdidas é o método. Se não há paixão, se não há envolvimento, não existe envolvimento da igreja com missões, se ela olha para o pecador, ela olha com um olhar distante, ele nunca virá. O pastor Hernando Dias Lopes diz que o missionário precisa envolver-se com as pessoas, inserir-se em seu meio e compadecer-se delas. Cristo foi um homem do povo. Cristo, meus amados, ele foi um homem do povão. Ele percorreu as cidades, ele estava no meio da multidão, ele nunca se ausentava da multidão. O missionário, queridos, não veio para ser lembrado. O missionário, ele não foi chamado para fazer nome, para que seu nome seja colocado em holofotes. Mas, muitas vezes, o missionário, ele veio até mesmo para morrer, se assim for o caso, por amor à obra do Senhor Jesus Cristo. E quais são os desafios que são enfrentados pelos missionários em nosso dia a dia, queridos irmãos? O missionário, o nome Léo Burg, ele é missionário em Moçambique. Ele escreveu um artigo onde ele demonstra os desafios de uma família no campo missionário. E ele vai destacar, queridos, pelo menos 5 desafios. O primeiro deles é a fluência do idioma. Todo aquele que tenta viver nas nações, ele diz, deve dedicar-se ao estudo prévio da língua local e ao mesmo a influência do inglês. Então veja, queridos, que para enfrentarmos esse problema de fluência idiomática, não precisamos ir para outro país. Então vejam que o próprio estado de Pernambuco, ele vai ter esse problema da questão dialética. A linguística pernambucana, ela é variada. A dialética de Recife é diferente da dialética do sertão. Até mesmo as gírias que nós, recifenses, costumamos e temos, na verdade, costume e temos naturalidade por elas, nos sertões, elas não existem. Elas, muitas vezes, elas vão pegar mal. E aqui, meus amados, o missionário, ele vai contextualizar a sua vida naquela região em que ele está vivendo. Comida, muitas vezes o tipo de vestir, muitas vezes a cultura do local ele vai ter que respeitar. Por exemplo, aqui em São José do Egito, a cultura local é a cultura repentista, ou seja, o pessoal bebe repente. Então, meus amados, como é que o missionário ele vai lidar com a cultura local? Respeitando, muitas vezes honrando aqueles que detêm essa cultura. E aqui vemos também que o outro segundo desafio é a diversidade cultural. Muitas vezes o missionário ele vai se adaptar naquela cultura. O missionário Léo Burg ele vai dizer que essa adaptação ela confronta nossos paradigmas, ela coloca em xeque nossas certezas e algumas vezes nos fazem pensar: o que eu estou fazendo aqui? Minha cultura é outra, mas o que eu estou fazendo aqui? O que você faz aí na região que você está evangelizando? Então, meus amados, e muitas vezes outro desafio que Léo Burg ele fala é exatamente desencorajamento e frustração por resultados ainda não alcançados. Muitas vezes o missionário ele almeja que haja um crescimento, ele almeja que o seu trabalho
ele seja bem desenvolvido. Mas muitas vezes, queridos, não é o que acontece. Então, Léo Burger ele diz o seguinte: essa talvez seja um dos pontos mais delicados desse artigo, uma vez que, ao deixarmos nossa nação para um trabalho missionário, os resultados são esperados tanto por quem envia, que no caso a igreja, como também por quem está sendo enviado. Por exemplo, como o IPFB, nós não devemos, queridos irmãos, nos frustrar com situações passageiras. Devemos observar que o tempo é de Deus e não o tempo nosso. Como Paulo ele vai mostrar lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 a 24. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quem converte é Deus. Quem chama, na verdade, o povo à conversão é o Senhor. Mas a igreja é responsável por levar a mensagem. A igreja ela é responsável por enviar missionários. Então a igreja ela tem um desafio pela frente. A igreja ela tem esse desafio de poder amar missões, porque ela foi ordenada a fazer missões. Mas um outro desafio, meus amados, que muitas vezes os missionários eles enfrentam nos seus campos é exatamente a solidão. Léo Burger ele vai dizer que quando nós falamos a palavra solidão, nos assustamos pelo peso que ela carrega. Porém, a vida missionária transcultural exige que nos movermos a um lugar antagônico e de renúncia. Muita gente ao seu redor, devido ao trabalho e à solidão de ter deixado família, amigos, sua cultura, seu dialeto. E agora vem um país que muitas vezes você não chama de seu. Esse lugar, meus irmãos, nos forja e nos ensina a importância dos relacionamentos. Perceba que o missionário está em campo, ele não está à toa. O local forja a vida do missionário. E finalmente, queridos irmãos, o outro desafio que os missionários eles têm encontrado no campo, não só o missionário, mas também a igreja, é exatamente o campo financeiro. Mas Léo Burger ele vai dizer o seguinte, ele expressa a sua alegria e confiança em Deus. Ele diz o seguinte, queridos irmãos: cremos que Deus é o dono de todos os recursos e é Ele quem nos sustenta. Há vários fatores que colaboram para enfrentarmos desafios nessa área financeira. Seja a falta de comunicação do missionário para com seus mantenedores, através de uma carta mensal informativa, através muitas vezes de vídeos e outras formas. E também muitas vezes a má administração dos recursos, ou mesmo a falta dos recursos por quem o enviou. E aqui, meus amados, ele finaliza o artigo dizendo que a bondade, benevolência e a provisão divina em sua vida se resume a uma coisa, queridos irmãos, é que Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom para com a sua igreja, para com o seu povo. Então, queridos, vai aqui a reflexão. Ame missões. Invista em missões. Ore por missões. Cristo está voltando e a mensagem precisa ser levada. Não pensemos nós que a minha omissão, que a minha falta de vontade de poder evangelizar, de poder pregar o evangelho, vai entristecer Deus, vai emperrar a obra do Senhor. Não. Nós pecamos por não fazer, mas Deus levanta outras pessoas para se fazerem a sua obra. Então que Deus, pois, assim nos abençoe e que possamos, queridos, enfrentar os desafios com toda a coragem, toda a capacidade que o Senhor assim nos dá. Que Deus, pois, assim esteja nos abençoando.